Muito bem, pessoal. Então, terminado o jogo, vamos aqui fazer uma apresentação para vocês da constituição do ranking das empresas. Como é que o jogo determina quem foi a empresa vencedora e as demais colocações. Começamos aqui pelo critério de liderança em vendas na região 1, a média de todos os períodos de vendas. E temos que a Clima Verde foi a primeira colocada com quase 60% das vendas, então tem 7 pontos. A segunda colocada foi a Climatrix, com de 15,7%, 6 pontos. A terceira colocada foi a Mida, com 14%, aproximadamente, aí, 5 pontos. Quarta colocada, a Fresk Air, com 7,58%, 4 pontos. Quinta colocada, a Nexora, com 2,48%, 3 pontos. Empatados em sexto lugar, a Viva Clima e a Laba, 0%, tiveram, por isso, 2 pontos cada uma. Se houvesse uma sétima colocada, teria tido 1 ponto apenas. E esses pontos, então, são multiplicados pelos pesos que vocês atribuíram quando definiram a visão estratégica da empresa. Então, temos aqui os pesos atribuídos pelas empresas. A maioria das empresas colocou uma pontuação baixa, né? 4 a 3 pontos. A Clima Verde apenas colocou uma pontuação mediana em 5 pontos. Então, temos a multiplicação. 7 vezes 5, 4 vezes 3, 6 vezes 4 e assim por diante, dando o total de pontos naquele critério e aqui o total acumulado até agora. Bom, temos aí que a Clima Verde partiu na frente, seguida pela Climatrix e em terceiro com a Mida. Bom, vamos para o critério de vendas na região 2. Na região 2, então, temos que a Mida foi a primeira colocada, a Clima Verde em segundo, a Nexora em terceiro, a Laba em quarto, a Nexora em quinto, desculpe, né? A Climatrix em quinto, a Frex Air em sexto e a Viva Clima em sétimo. Os pontos são multiplicados pelos pesos atribuídos, e aí nós temos, então, as pontuações acumuladas. Destaque aqui para a Mida, que colocou um peso alto, peso 7, e foi muito bem sucedida, foi a primeira colocada nesse critério de liderança na região 2, e com isso teve 49 pontos, né? Dando uma boa arrancada, né? Em direção ao segundo lugar, né? Quase chegando na Clima Verde, que continua em primeiro. A Clima Verde colocou uma pontuação de média para alta, né, com o segundo lugar, também teve uma pontuação expressiva aqui no total. As demais empresas colocaram uma pontuação mediana para alta. Agora, aqui, então, é um impacto grande. Por exemplo, na Fresk Air, que foi em penúltimo colocado, teve 2 pontos, e teve um peso 6, né, que é de médio para alto. Então, isso aqui realmente impacta bastante no resultado. Quando o peso é elevado, mas a pontuação é baixa, então a multiplicação acaba tendo um menor número de pontos. Critério da região 3 agora. Temos que a primeira colocada foi a Viva Clima, olha lá, né? 7 pontos. A Laba em segundo, 6 pontos. A Nexora em terceiro com 5 pontos e assim por diante. Os pesos atribuídos pelas empresas e o total acumulado. Então, vejamos aqui que os destaques. A Laba foi muito bem sucedida, ficou em segundo lugar, e atribuiu uma pontuação elevada, 8 pontos de peso. Então, teve 48 pontos, e também um destaque para a Viva Clima, que foi a primeira colocada, 7 pontos, então, e um peso 7, também peso elevado, teve 49 pontos. No geral, né, as empresas também tiveram pontuação de mediana para alto, e aqui um destaque se faz, né, Fresk Air aqui, que foi a sétima colocada com 1 ponto e atribuiu um peso de médio para alto. Isso também impacta bastante no resultado, como a gente já tinha comentado, né? Um peso elevado numa pontuação mais baixa acaba tendo uma multiplicação, né, inferior. Bom, com isso tivemos aqui um embolamento né, nas primeiras colocações, né? Clima Verde ainda em primeiro com 81,
e Laba e Mida logo em segundo lugar, né, com 80 pontos, né? Então, são as três empresas que estão se destacando, né, no pelotão da frente, né? Pelotão intermediário, temos aqui a Climaclix, a Nexora e a Viva Clima, e um pouco mais atrás, a Frescare. Agora vamos para os critérios, né, no campo, né, financeiro, faturamento das empresas. Então, temos que a Mida foi a que mais faturou, 16 milhões. A Laba foi a segunda colocada, com 13 milhões. A terceira colocada, a Clima Verde, com 12 milhões. Tá? Os pesos atribuídos, pesos medianos, né, para a maior parte das empresas, e pesos mais altos, a Viva Clima e a Nexora. Isso também impacta significativamente, né, nos resultados, porque a Nexora teve 4 pontos e a Viva Clima 3 pontos, e a multiplicação, então, aí acaba sendo um pouco mais prejudicada. Um destaque positivo aqui para a Mida, que foi a primeira colocada, um peso mediano, né? Se tivesse colocado um peso maior, teria um resultado melhor, mas também, se foi bem sucedida em outros critérios e reservou um peso também para os outros, tudo bem. Temos então que, nesse momento, a Mida assume a liderança com 115 pontos, a Clima Verde em segundo com 106, a Laba em terceiro com 104. Né? Esse é o pelotão da frente. E temos aqui um pelotão intermediário e um pouco mais atrás a Frescare. Critério de lucratividade. Mida, novamente, foi a primeira colocada, 18% de lucratividade. Segundo colocada, a Nexora, com 12%. Muito próximo a ela, a Climatrix, com 12% também, aqui 12,8%, 88% e 12,00%. Então, segunda e terceira colocadas. Pesos atribuídos, medianos também, né? As empresas, no geral, atribuíram pesos medianos. Um destaque para a Nexora, que foi a segunda colocada e colocou um peso de médio para alto, com 36 pontos, e assim pôde dar uma arrancada maior, né, na pontuação. Vale destacar aqui a Frescare, que teve aqui prejuízos, né, na ordem de 25%, e a Viva Clima com 1,8% também, e aqui, então, as empresas tiveram um desempenho mais abaixo, né? Clima Verde também teve um desempenho mais abaixo, né, em termos de porcentagem de lucratividade. Próximo critério, patrimônio líquido. A Mida, então, né, conseguiu evoluir o patrimônio para 6 milhões, foi a primeira colocada. Segunda colocada, a Nexora, com 6 pontos. Então, terceira colocada, a Laba, né? Também na faixa dos 4 milhões. Veja que tem muitas empresas próximas aqui, Climatrix também, foi próximo, né? 4 milhões e alguma coisa. Pesos atribuídos, pesos medianos também para a maioria das empresas. Destaque para a Mida, que deu peso 7, um peso elevado, e foi a primeira colocada, e isso permitiu a ela uma arrancada sensacional na frente. Então, esse é que o jogo acaba premiando, né? Quando vocês têm uma colocação compatível com o peso atribuído, né? Então, o jogo premia essa perseguição à estratégia. Nexora também foi muito bem aqui, né? Segundo colocado, um peso médio para alto. Temos, então, que até agora a Mida, né, destacando-se na liderança, com 192 pontos. Nexora passa a segunda colocada com 150 e Laba em terceiro com 140. E finalmente chegamos nos critérios que tinham um peso 5 para todos vocês, e é a questão da sustentabilidade ambiental. Decisões que vocês tomaram em relação aos efluentes, as licenças ambientais, isso tudo deveria ter uma pontuação de 0 a 5 e tirada aqui a média, né? Então, daqui os pontos que vocês atribuíram. A expectativa, a ideia é que todos vocês tivessem nota 5 aqui no final, ou seja, vocês não perdessem nenhum ponto. Vale, então, aqui o parabéns para a Mida, que teve 5 em todos os critérios e teve média 5 no final. As demais empresas, procurem ver onde que vocês perderam pontos aqui
não obtiveram 5 pontos, e qual era a expectativa do jogo a esse respeito com relação à sustentabilidade ambiental. Então, procurem observar isso, que hoje em dia são critérios bastante observados pelo mercado em relação às empresas. Bom, peso atribuído é 5 para todos, fixo, e as pontuações finais, então, faz com que as empresas desloquem-se um pouco mais à frente, mas não houve, assim, uma grande mudança. Aliás, não houve mudança nas posições aqui. Na área trabalhista, né, sustentabilidade social e práticas trabalhistas, decisões que vocês tomaram em relação à cabine de pintura, se tiveram problemas de rotatividade do pessoal, né, pedidos de demissão, isso tudo somado e tirada a média, então vocês também têm aqui uma média de pontos, que o ideal seria também pontos, 5 pontos, né? Então, novamente, observem o porquê que não tiveram 5 pontos em cada critério, tá? E isso também impacta, né, no seu resultado e na imagem da empresa no mercado, né, se não fôssemos para a realidade. Peso 5 para todos, pontuação total e as empresas caminhando mais um pouco à frente, não houve mudança de posição. E, por fim, critério ligado à sustentabilidade social, no caso, direitos humanos e sociedade, a negociação sindical, a questão do uso de trabalho infantil ou não, participação nas licitações, enfim, né, articulação entre as empresas, né, criação de cartel aqui no caso. Então, novamente, verifiquem os critérios, as notas que foram obtidas no relatório de avaliação e onde não tiveram 5 pontos, observem com mais atenção ainda. Peso 5 para todos novamente. E aí chegamos ao final, né, onde a Mida Tecnologias, né, foi a primeira colocada com 257 pontos, uma pontuação expressiva, muito à frente das demais. Parabéns para a empresa. E parabéns para todas as demais também, mediante o aprendizado que conseguiram obter aqui no jogo. Amanhã, no seminário, nós conversamos também um pouco mais a esse respeito. Então, pessoal, é isso. Até lá.